Hello, Godgers, Nina Dabai, e hoje eu queria reagir a um vídeo que por acaso achei super bem feito, já assisti antes, tá? Um vídeo do Submundo Intelectual falando a respeito da solidão dos homens. Lembrando que provavelmente ele fez muito esses vídeos em cima do que os canais da gringa já têm feito, né? Na versão dele mais orquestrada, mais bonitinha em português, né? Porque às vezes muita gente não acompanha o canal da gringa até por uma questão de idioma, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, eu queria dar meu feedback do que eu acho, tá bom? Eu já vou, inclusive, vamos fazer o seguinte, eu já vou direto pro vídeo, porque o vídeo é longo, tá? Então vamos lá. Pontualmente, às vezes eu posso parar. O Prosa Guiada. Lá na gringa, o assunto das robôs sexuais pipocou também no Joe Rogan. E as reações da galera, especialmente no Brasil, são bem curiosas, para dizer o mínimo. Prefiro robôs sexuais. Não enche o saco, não te acusa de ser machista e não se acha a melhor deusa. Olha, mulherada, vocês vão ser substituídas no futuro. Qual o valor e como comprar? Obrigado. Essas bonecas nunca vão retirar o consentimento, fazendo o cara ver o sol nascer quadrado. KKKKK. É dentro. Hahaha. Vale lembrar, essa não é a sessão de comentários do Redcast, do Submundo Intelectual ou de qualquer canal da nossa bolha de homens. É do público mainstream num corte do Podpah. E essa atitude não é surpresa para quem conhece os números. Afinal, se estima que o mercado das bonecas tenha quase dobrado de tamanho de 2016 para cá, crescendo em quase 30 bilhões de dólares. O problema é que isso é só a ponta do iceberg. Muito mais profundo o iceberg da solidão masculina. E não, isso não diz respeito somente às relações entre homens. Eu acho legal porque tem hora que eu fico ouvindo as coisas, eu fico pensando assim, nossa, muita produção, né? As narrativas, a criação do conteúdo é muito em cima de inteligência artificial. Como eu mexo muito, eu vou acompanhando algumas coisas, vou ouvindo e tal, e vai assim, gente do céu, mas sabe? Você vê que é um conteúdo bem criado da inteligência artificial, que tá todo mundo dependente dela. Inclusive, às vezes eu faço isso, mas só lá dentro. Sobre o pessoal, né, falando das bonecas, do crescimento do mercado e tudo, é porque, infelizmente, a gente vive aquela situação do mercado cada vez mais do mercado, das pessoas cada vez, principalmente também nós estamos falando aí de homens e mulheres, que são narcisistas, são egoístas, que são pessoas, né, vou chamar de pessoas, tá? Que não sabem conviver com as outras pessoas, é a turma do home office que perdeu muito contato com outras pessoas. Então, no final, o que acontece? As pessoas cada vez mais, por estarem mais conectadas à internet, telefone e por aí vai, elas estão menos desconectadas do mundo real. E às vezes é muito mais, inclusive, barato se investir numa boneca que vai falar tudo aquilo que você quer ouvir para massagear o seu ego, do que às vezes você tá, né, conhecer uma mulher e tal, ou um homem, sei lá, que vai virar e falar assim, olha, isso aqui não tá bom, ou mesmo de ouvir críticas, entendeu? Eu acho que é mais no sentido assim, não quero ouvir críticas, não quero saber, por isso que prefiro pagar para não encherem meu saco, entendeu? A epidemia de solidão. Em novembro de 2023, a OMS declarou que a solidão é uma das suas prioridades de saúde global. E em um estudo recente promovido pela renomada instituição Gallup, em parceria com a Meta, quase 30% da população geral se sente sozinha, mesmo se sentindo pelos meios digitais conectada. E embora pareça um número pequeno e o problema da solidão pareça algo meio bobo, mas não se engane, a solidão tem consequências de saúde graves. E se a gente mudar o recorte e analisar somente a população masculina, os números começarão a ficar assustadores. Segundo um outro estudo promovido pelo Instituto Survey Center, 80% dos homens relataram não ter recebido apoio emocional de um único amigo nos últimos tempos. E a coisa ainda fica pior, porque em 2019, a Cigna avaliou que não somente as gerações mais jovens tendem a se sentir mais solitárias, como os homens têm relatado isso em 2019, antes da pandemia. Que se sentem solitários com a maior frequência, além de se considerarem também mais isolados do que as mulheres em seu ambiente de trabalho. E isso, é claro, antes da pandemia. Parece que depois que foi todo mundo isolado em casa, no home office, a coisa se nivelou um pouco mais. E isso porque eu não estou nem falando de relacionamentos, né? Em que, ao menos entre os jovens, há um nível 2 vezes maior de solteirice entre homens do que entre mulheres mais jovens. Lembrando que a gente tem que levar em consideração que os jovens hoje, né, como a gente fala dos homens jovens, vamos colocar nessa idade aí de 18 até 35 anos, nós já estamos falando aí dessa turma dos anos 90 para cá, tá? Numa leva, vamos falar da geração Z, por exemplo,
nós temos mulheres, nós tivemos crianças, né, que foram apenas criadas dentro de casa, de dentro de casa para a escola, da escola para dentro de casa. Nós tivemos a questão da pandemia, que querendo ou não, as crianças tinham que assistir às aulas em formato online, ou seja, não permitindo que elas tivessem essa convivência social. Então, percebam, quando nós temos uma criação de pessoas em centros urbanos, em cidades perigosas, e aqui nós estamos falando também de Brasil, né? Centros urbanos, cidades perigosas, que os pais preferem super proteger as crianças, as deixando sozinhas dentro de casa, às vezes num computador, num videogame, isso mais para frente tem reflexos. Porque se na primeira infância a criança não aprende como é conviver com as outras pessoas, e inclusive vou até mostrar para vocês aqui rapidão o livro, que é um livro que eu vou falar várias vezes a respeito dele, tá? Que é esse livro aqui que eu comecei a ler do Jordan Peterson, Para Além da Ordem, que é As 12 Regras da Vida. E uma das coisas que ele fala é sobre a neta dele, e como a neta dele começou, né, a ter essa inserção, né, como sociedade, e que isso acontece a partir dos 2 anos para frente, e como é importante que as crianças dos 2 anos para frente, elas entendam como é viver socialmente. E boa parte dessas crianças, eu falo como também fazendo parte. Como eu contei um pouco da minha história, né, que minha mãe parou de trabalhar para criar eu e minha irmã, tudo bem, eu tive uma irmã, foi menos pior, mas a questão é que dos 2 aos 6 anos de idade, eu era a neta mais velha e tal, aquela coisa toda, eu tinha minha irmã que amenizava a situação, mas eu fui criada indo para a escola a partir dos 6 anos, então entre 2 a 6 anos, eu só convivi naquele meio onde eu convivi com os meus pais, não tive videogame em casa e tal, meus pais não aceitavam muito isso, né? Era aquela coisa bem old school, bonequinha e tal. Houve um momento, sim, depois dos 6 anos, que eu fui morar numa cidade no interior, que eu ficava o dia inteiro na rua, eu subia em árvore, pula muro, que eu não sei o que, convivendo com várias crianças. E que, como eu não tive essa coisa de computador e videogame, né, eu fiquei muito mais na rua, isso para mim foi um facilitador. Mas esse facilitador que eu tive não é o que acontece com grande parte da sociedade no Brasil hoje, tá? E quando eu falo de grande parte da sociedade no Brasil, tirando o contexto, por exemplo, Europa, Portugal, que é mais tranquilo, mais seguro, essa questão que até as cidades de médio porte hoje no Brasil são cidades onde os pais não querem que os filhos fiquem na rua. Por quê? Por receio de assalto, de acontecer alguma coisa pior com os filhos. Então, prefere os filhos dentro de casa, entendeu? Aí, dos 6 anos para frente, né, os filhos vão para a escola e tal, começa a ter esse primeiro contato mais intenso social, e isso quando a criança tem irmãos, aqui é bom. Agora, quando o filho é filho único, que isso também está se tornando cada vez mais real, isso para não levar em consideração os pais de pet, né, que para mim é o ó do ó, nós temos essa outra situação que o quê? A criança, ela passa por cada vez mais dificuldade de entender o que é conviver em conjunto, tá? Claro que tem algumas mães, por exemplo, que passam esse período de 6 meses, precisam voltar a trabalhar, vão colocar os filhos na creche. Aí esses filhos que estão na creche é interessante, porque querendo ou não, eles aprendem o que é viver socialmente, né, em conjunto e tal. Mas para essas outras crianças, são criadas com babá, ou que são às vezes criadas dentro de casa, ou são criadas em centros urbanos, isso é muito mais difícil acontecer. Agora, se a mãe abre mão do trabalho para criar, para cuidar dos filhos, né? Então ela tem que ter essa responsabilidade de saber que o filho também precisa passar por essa parte social para aprender a se adaptar. E nós viemos sim de uma geração que o quê? Que grande parte das pessoas foi muito criada também dentro de casa, muito criada à base do videogame, à base do computador, muito criada dentro de casa, nos centros urbanos, onde que, né, fica ali, né? Fica ali com a babá, às vezes fica ali com a mãe. Se não ficar com a babá, não fica com a mãe. Bem, se vira, entendeu? Eu vejo muito mais que as crianças de comunidade, elas são muito mais fáceis de lidar com, às vezes, crianças de classe média, classe alta, porque elas são mais isoladas. Podem ter essas atividades recreativas, às vezes pode ser que os pais vão trabalhar e vão colocar a criança na escola, isso é bom, mas não é a realidade de todo mundo. Então nós temos essa realidade dessas crianças que elas são criadas para serem narcisistas, são criadas para não saber lidar socialmente com outras crianças e tudo, para não ter
entender como que é ao redor dela, tá? E aí é claro que aí chega na fase adulta, fica esses jovens solteirões com dificuldade de se relacionar, com dificuldade de conversar com as pessoas. Homens, principalmente, também extremamente frágeis, que a mulher se comunica melhor. O homem, ele é mais reservado. E com essa dificuldade também de comunicação, de lidar com as outras pessoas, isso é transmitido também no trabalho, no local de trabalho e mais pra frente na vida adulta. Nesse momento, você pode estar pensando, tá certo, os homens estão sendo excluídos da sociedade. Então, desistiram de jogar o jogo dos relacionamentos e o jogo social. Ou, o que é que tem? Eu sigo o meu próprio caminho antes só do que mal acompanhado. E você pode até ter alguma razão, mas acontece que, no geral, pessoas solitárias têm um risco 39% maior de morrer prematuramente. Tem mais chances de desenvolver doenças cardíacas e até mesmo demência. Agora, por que a solidão cresce tanto? Porque cresce mais entre os jovens e, em especial, dentre os homens. Para isso, temos que entender as causas da solidão. Nós sabemos bem que a sociedade joga sobre os ombros dos homens uma série de expectativas e estereótipos que são diferentes das que são projetadas em cima das mulheres. Até mesmo as feministas mais radicais admitem os problemas que surgem, por exemplo, da repressão às emoções masculinas e todo aquele papo que o homem tem que ser forte, impassível, quase que profundamente estoico e jamais expressar seus sentimentos. É óbvio que o resultado disso ia se dar com essa tendência masculina a se fechar mais socialmente, a se isolar e a ter, em especial no ambiente atual, uma maior dificuldade de socializar. Antigamente também era muito comum existir o famoso Clube do Bolinha, que eram aqueles clubes ou grupos de rapazes em que os jovens simplesmente se encontravam para falar sobre coisas de jovens. Além, é claro, das associações religiosas, que promoviam todo tipo de senso comunitário, em que as pessoas que tinham valores semelhantes se juntavam unidas em volta da mesma fé. Dali tinham os grupos de jovens, escolas dominicais, inúmeras associações pastorais, de caridade, etc. E bom, os clubes de rapazes ou Clube do Bolinha simplesmente sumiram. Na verdade, se de repente, no meio do ambiente escolar ou no meio do ambiente de trabalho, alguém decide fazer oficialmente um clube masculino ou uma fraternidade exclusivamente masculina, é capaz até mesmo de ser denunciado por discriminação, por excluir as mulheres. Isso sem falar da religião, que, como bem sabemos, passou nos últimos anos por um período de vertiginosa queda e perda de... Eu concordo mais ou menos com isso, porque hoje em dia, por exemplo, o futebol é uma maneira muito boa dos homens se conectarem, né? É muito difícil no ambiente de futebol estar as mulheres também jogando com os homens, né? Então é uma coisa que eu acho interessante, porque o ambiente de futebol, levando em consideração o Brasil, né? Vamos supor, né? A pelada do final de semana, são ambientes que reúnem sim os homens, né? Agora, se o homem não gostar de futebol, provavelmente, por exemplo, eu vejo muito em cidades do interior, quando as cidades são pequenas, eu vejo muita realidade que os homens se reúnem nos bares para tomar uma cachaça e tal, não sei o quê. Se fosse nessa linha de pensamento, talvez nem os bares estariam cheios, né? Por exemplo, eu sou de BH, que é a cidade dos bares, e os bares são cheios de homens e mulheres em alguma medida. E às vezes se encontram só os homens, às vezes se encontram só as mulheres e por aí vai. Mais ou menos isso, mas eu entendo a solidão do jeito que o Júnior colocou aqui para nós, mais no sentido assim dos homens estarem se sentindo mais excluídos. Isso existe, mas eu acho que ainda existem muitas interações sociais. Eu acho que falta um pouco os homens também procurarem por esses ambientes nas suas próprias cidades para conviver. E outra coisa, tem que ver se essa criação desse homem não permitiu que ele também tivesse dificuldades, tá, para socialmente pertencer a algum lugar. Relevância social. Nas grandes metrópoles do Brasil, em 2022, o número de jovens sem religião superou pela primeira vez o número de jovens católicos e evangélicos. E isso, em um país que já foi 90% católico, é no mínimo impressionante. Agora, soma essa história aí com o fato da galera estar cada vez mais perdida dentro de casa, isolado no home office, mais uma rotina de estudos ou freelas que o cara faz para complementar a renda, com o crescimento da insegurança nas ruas, que desestimula qualquer um a sair de casa e a falar com estranhos. E ao fato de jovens serem naturalmente um pouco mais inseguros de si mesmos e ter menos experiência com os aspectos sociais da vida. E o resultado será esse cenário que os especialistas chamam de epidemia de solidão. O princípio de Pareto. Outro fator que contribui para a sensação de solidão masculina é a solteirice dos homens mais jovens, que é comparativamente maior do que entre as mulheres mais jovens. Você conhece o termo JPBF? Sim. Jovem, pobre, beta e feio. Isso. É isso? É. Que eu acho que é o que mais condiz com o nome aqui no Brasil. Esses caras me xingam toda hora, velho. Incel pra mim, no Brasil, nem... O incel, na sua pureza da coisa, não se adapta muito no Brasil. Acho que o JPBF se funciona bem melhor. Por que esse incel não se adapta? Cara, se tu pegar o estereótipo do incel, da onde tem lá nos Estados Unidos e tudo mais, se eu for aplicar aqui, não encaixa em nada com a nossa realidade.
Esses casos não são incels, só são jovens, pobres, feios. Exato. Eles só estão... Mas os incels americanos têm uma outra parada também. Eles são uma comunidade. Sim, aí tem a cybercultura. Aí beleza, eu reconheço que existe uma cybercultura de incels, de pessoas que se identificam como incels. Isso pode ter várias razões, mas uma das mais conhecidas, em especial pela galera que já tomou a vermelhinha, é a sinergia entre a revolução digital e o princípio de Pareto. Pareto é um princípio matemático delineado por Vilfredo Pareto, um italiano que percebeu por volta do século XX que em seu país 80% das terras pertenciam a 20% dos italianos. Curiosamente, percebeu-se com o tempo que nos negócios também 80% do faturamento costuma vir de 20% dos consumidores, que no mundo da produtividade, 80% do nosso output produtivo sai normalmente de atividades em que gastamos 20% do nosso tempo, fazendo, e muitas vezes em grandes empresas, 20% de um grupo de funcionários costuma levar nas costas 80% da produção. E obviamente, nos relacionamentos, isso não é diferente. Há um estudo de Harvard que constatou que o Tinder, por exemplo, tende também a uma distribuição de Pareto, em que, mais ou menos, os top 20% dos homens costumam receber 80% dos likes da mulherada. Agora, pense aí, imagina que numa cidade pequena ou num bairro relativamente autossuficiente, distante dos grandes centros, essa tendência se reproduza e uma minoria dos homens acaba recebendo a atenção da maioria das mulheres. Enquanto o contrário não é verdadeiro. Não costuma acontecer, visto que os homens, mesmo os mais atraentes, no caso do Tinder, costumam dar like em quase qualquer mulher. Quando os homens do topo da cadeia alimentar, os alfa, tiverem escolhido suas parceiras, presumindo aqui que seja uma pequena cidade monogâmica, as mulheres terão de escolher então entre outros homens e a tendência seria de que todos acabassem, hora ou outra, arrumando um parceiro ou uma parceira compatível. Agora, imagina que alguém nessa cidade inventa um carro ou uma bicicleta e agora a viagem para cidades fora ou vizinha é facilitada. As mulheres passarão a competir pela atenção dos alfa, não apenas com as mulheres da sua cidade atual, mas com as mulheres das cidades próximas, das cidades vizinhas, e os homens betas com os alfas das outras cidades. Agora com a internet e o Tinder, mulheres que seriam, por exemplo, incompatíveis com os alfas da cidade, podem buscar alfas de longe, enquanto os betinhas continuam lá, tendo pouco acesso ao mercado sexual ou ao mercado dos relacionamentos. Ainda assim, há outros dois pontos importantes para falarmos sobre o aumento da solidão: a toxicidade das mulheres modernas e a descartabilidade dos relacionamentos. Sobre essa questão que ele trouxe aí, da questão dos 80-20, dos betas que não se relacionam, porque as mulheres estão só atrás dos alfas e tal. É interessante isso, porque, de novo, nós estamos vivendo a bolha da Red Pill ainda, que ela está começando a se espalhar agora. Eu tô fora do Brasil neste exato momento, principalmente para entender o mercado de relacionamentos, tá bom? Já vou admitir isso. Mas eu não percebo a mesma coisa aqui em Portugal, tá? Eu percebo que, inclusive, eu acho a comunidade masculinista aqui até quase inexistente. Talvez isso seja algo mais do Brasil. Mas levando em consideração, né, que o jovem português, ele também migra, né, ele também não fica aqui. Nós estamos falando de homens, né, que tem no máximo 1,70 m, porque são homens baixos, tá? Para mulheres também, mulheres baixas. É uma população baixa. Mas, bem, eu vejo isso com uma menor tendência aqui. Então, assim, eu teria que estar dentro do mercado no Brasil para entender como é que é isso. Aí eu fico olhando, assim, aí mais longe que isso, né? Eu fico olhando as minhas amigas que também têm dificuldade, algumas delas se relacionar, outras que já casaram. E as que têm dificuldade de se relacionar é porque tem alguns dificuldade de comunicação, a escolha do homem errado também, às vezes querem só curtir a vida e tá tudo certo. Então, assim, eu acho que quando as mulheres também fazem essa decisão como mulheres, que elas também vão apenas se relacionar para divertir, acho que os homens também bugam, porque no final a mulher ela sai com quantos ela quer, né, nessa nova, né, desde os anos 60, né, que o sexo tá para todo mundo, seja para homens ou seja para mulheres. E nesse sentido, talvez esses homens, vamos dizer assim, os betinhos, né, como eles querem chamar, talvez eles estejam tendo maior dificuldade. Aí pode ser que no final a mulher decida, né, quando ela tá mais velha, procurar por um betinha. Pode ser e tal. Às vezes tem aquela situação, porque a mulher já arrumou filho com outro e tal, não sei o quê, aí vai escolher o betinho. A gente nunca sabe, mas é aquilo, né? Eu acho que também não dá pra endemonizar, tá? O cara, o betinho, às vezes que tá com uma mulher, né, que decide, prover e por aí vai, porque também prover e dar segurança também é um papel de homem. Agora, se o homem é bonito, se o homem é feio, se a mulher se envolveu com vários ou não, isso vai depender do cara, se ele tá contente, se ele tá feliz com aquela mulher, é só isso que importa. Então, assim,
né? Então eu acho que é aquilo, muita norma de conduta, ou muito o que faz ou deixa de fazer, o que mulher tá fazendo, o que mulher tá deixando de fazer. Igualmente com os homens é complicado. Agora, que tudo isso que está acontecendo no Brasil, seja desses casos midiáticos, né, de separações e divórcios estão acontecendo, é desanimador, principalmente para os homens. Esse cenário a gente tem que trazer à tona, que as mulheres no Brasil estão começando a ver, estão começando a ter curiosidade de entender o que que está acontecendo com os homens também, porque existe esse outro lado que os homens também não querem se relacionar para não ter problema e preferem ficar na deles. Né? Então, esse tipo de observação a gente tem que fazer dentro desse mercado, tá? Tive a oportunidade de conversar com o economista Samidana em uma das minhas participações no programa Pânico da Jovem Pan. No livro parece, mas não é. Há o capítulo O Amor Custa. E o maior custo do amor para os dias atuais é o custo de oportunidade. O custo de estar em um relacionamento é justamente você dizer não a todas as outras opções. Escolher alguém para dividir a vida já é uma decisão difícil e fica ainda pior quando você tem muitas opções. É o tal do paradoxo da escolha. Imagina só, escolher Eu acho interessante esse paradoxo da escolha, mas eu combateria, tá? O paradoxo da escolha com procurar uma pessoa que tem um propósito semelhante ao seu. Eu acho que falta aos homens e faltam também as mulheres, principalmente as mulheres, né? Porque elas têm essa sensibilidade maior e entender que ela tem que procurar uma pessoa que ela vai em conjunto com o propósito e com os valores. Porque se não tiver propósitos e valores alinhados, os relacionamentos têm altos e baixos. Todo relacionamento vai ter algum momento que vai ser confrontado, que vai ter DDR, vai ter outras coisas, que isso é natural dentro dos relacionamentos. Tem homem que acha que se a mulher contestar qualquer coisa, bem, essa mulher não vale. Não, não é assim que funciona, tá? Mas eu queria trazer justamente isso para vocês. Que se um relacionamento ele não tem propósito, valores, não tem futuro juntos, não tem coisas, né, que o casal queira em conjunto, né, criar ou estabelecer, ou metas e tal, e por aí vai, esse relacionamento tende a dissolver de uma maneira mais rápida. Mas esses erros às vezes acontecem quando estão se conhecendo. De novo, como nós temos uma geração de homens e mulheres, tá, que por si só são criados dentro de casas, em centros urbanos, em frente a videogame e tal, é muito difícil que homens e mulheres consigam olhar para o outro com essa questão de olhar para o futuro, olhar para o propósito, olhar das afinidades, fazer as perguntas corretas e identificar se aquela pessoa consegue ou não ter uma vida em comum, entendeu? Porque, obviamente, se a gente não fizer as perguntas corretas, se a gente não tiver... Como assim, Nina, então, a respeito dos propósitos? Por exemplo, se um homem virar para uma mulher, por exemplo, e falar assim, pô, eu tenho 60 anos, conheço uma mulher, vamos supor, de 30, sei lá. E o cara tem 60 anos. E o cara já é pai, vamos supor. E ele vira para a mulher que ele conheceu de 30 anos, a mulher tá doida para ter filho e ele não quer. Então, uma vez que esse propósito tá brigando, vocês podem ter certeza que mais lá para frente isso vai virar um problema. Porque a mulher ela vai querer ser mãe e o homem não vai querer mais ser pai, até assim, se tiver filhos, por causa da idade e outras coisas mais. Então, tudo isso tem que ser definido no início. E muitas vezes a maior dificuldade que eu vejo hoje de relacionamento entre homens e mulheres é justamente porque homens e mulheres não têm um objetivo em comum, não têm um propósito em comum, não existe uma ambição em comum, entendeu? E tudo é sobre si mesmo. Então, quando sempre eu observo de uma sociedade cada vez mais egoísta e narcisista, né? Cada vez que eu observo que é tudo sobre mim, nada sobre o outro, como é que os relacionamentos então vão dar certo? E isso é um problema que começa já pela infância, pela dificuldade, né, que as crianças têm de convivência, de ouvirem não, entendeu? De crianças que estão sendo criadas frágeis, tá? E aí chegam na vida adulta, vira esse grande desgosto, né? De homens e mulheres que não conseguem se relacionar, não conseguem nem fazer a escolha de uma maneira correta. alguém e perder uma oportunidade melhor. Pois é, essa é a receita para o baixo investimento afetivo, relacionamentos líquidos e a descartabilidade de um relacionamento saudável, algo comum nos dias atuais. O segundo ponto é ainda mais grave. Homens não estão livres do mal, muito pelo contrário. Sabemos que homens costumam mentir para conseguirem o que querem e possuem baixo ou até mesmo nenhum remorso quando devastam a vida de uma mulher. Você certamente concordou com isso. Por quê? Porque essas questões já são esperadas quando se trata... Gente, sério mesmo, é o primeiro
em um primeiro momento que eu assisti, tudo bem que eu não sou uma pessoa que assiste muito, e finalmente jogou a responsa para os homens. Se eu olhar os comentários aqui, eu não vou ver nenhum homem com a aceitação de que tem que olhar para si mesmo, porque também é um problema, tá? Lembrando que o meu canal também é para puxar a orelha de mulher, tá? É os dois. Nós vamos com o tempo, tá? Com o tempo, sempre com o tempo. Do sexo masculino. Mas e as mulheres? O quão tóxica, superficial e fútil pode ser a mulher moderna? Quantas delas não entram em um relacionamento não a fim de amar um homem, mas de usar o homem? Quantas não se aproveitam de bons homens a vida toda até não sobrar mais nenhuma ou boa opção à sua disposição? Sem contar que nunca estão satisfeitas. 75%. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O tanto de relacionamentos que eu conheci e de casamentos que eu conheci que passaram por uma crise gigantesca porque a mulher, ela não sabe construir junto com o homem, ela só sabe gastar. Vocês não têm ideia. A mulher, ela só quer do homem o quê? Sugar, sugar, sugar. Porque a mulher, às vezes, ela não consegue enxergar, sabe? Que em algum momento ela tem que ter uma construção. Ela tem que pegar as sementes do homem, deixar germinar e com esses frutos usufruir. Quanto de mulheres que existe que já pega a semente que o homem conseguiu, né? E já gasta a semente toda. Vocês não têm ideia do tanto de mulher que faz esse tipo de coisa. Que vive nessa cultura do Instagram, dessa cultura que minha bolsa tem que ter 40 mil, minha bolsa tem que custar 40 mil reais, que eu tenho que mostrar para as amigas que todo ano, as amigas, né, de propósito, né, gente, que todo ano ela tem que ir para Maldivas para mostrar que ela tem um homem da porra, que o casamento é foda, que não sei o que, tal, que tá pegando os frutos do marido, que são esses frutos que vão germinar essas árvores para dar outros frutos, os frutos não, as sementes, né? Que já pega a semente e já gasta tudo. E o homem, ele faz isso. Sabe por quê? Porque é muito difícil um homem dizer não para a mulher, principalmente quando ele tá ou casado e querendo construir família e tal, não sei o quê. Ou então quando o homem está num relacionamento e tem medo de perder aquela mulher porque passa a gostar daquela mulher. Entendem? E isso era um adentro que eu queria falar sobre isso. Porque esse comportamento feminino destruidor, que muitas vezes, né, por causa desse excesso de Instagram, é que tá fazendo muitos casamentos, né, terem os declínios, né, dos casamentos, porque nem sempre, principalmente homens de negócio, tá? Vamos tirar os funcionários públicos, embora eu conheça muitos funcionários públicos que estão ganhando 40 mil por mês no Brasil e que não sobra um centavo, porque vive uma vida de quem tem iate, não iate, mas de quem tem barco, de quem tem um monte de coisa, que tem uma vida luxuosa, que tem uma casa num condomínio super caro de 3, 4 andares e muitas vezes não vive abaixo daquilo que ganha. Entendeu? Por quê? Porque tem que nutrir essa vida do Instagram. Gente, eu não conheço pouco. Eu conheço muito, tá? Que não tem essa consciência do dinheiro e principalmente dessas mulheres que estão nessa coisa do Instagram, que gasta até o último centavo para mostrar para as outras pessoas que o quê? Que ela vive um casamento perfeito, um relacionamento perfeito, que tá com um homem que tem grana e por aí vai. Dos divórcios são iniciados por mulheres. No primeiro sinal de crise financeira no casamento, muitas terminam sem pensar duas vezes. E via de regra, mulheres são absolutamente insensíveis a qualquer sofrimento masculino. Ela vai querer Engraçado, gente, eu tô assistindo isso aqui a primeira vez. Eu só vi as edições bonitinhas e tal, mas é a minha primeira vez. Eu não tô falando isso porque eu já assisti esse vídeo. É legal essa conexão. Por quê? Por causa desse problema dessa observação desses problemas, desses relacionamentos que a mulher suga tudo do homem, entendeu? Muito legal isso, porque eu não tô assistindo esse vídeo pela segunda, terceira, quarta vez, não. É a minha primeira vez, eu achei muito interessante isso. o homem pronto e por isso não estará do seu lado durante as batalhas, mas te esperará com certeza na linha de chegada. E não estou aqui para atacar o feminino, mas apenas expor a vida como ela é. A maior prova disso são os vídeos onde mulheres medianas, desempregadas e sem nenhum diploma querem amar romanticamente e sem nenhum interesse homens com salário acima de 10 mil por mês. E para algumas isso ainda é pouco. A verdade é que muitos namoros e casamentos são mantidos de pé porque os homens matam no peito muita coisa. Se estes homens soubessem o que se passa na cabeça de suas respectivas mulheres, eles certamente pulavam fora do barco. E tudo isso é realmente uma situação muito complicada que contribui ainda mais para essa sensação de solidão dos homens e que pode, como visto anteriormente, desencadear em todo tipo de problema físico e até mesmo mental. Mas quais são as soluções para este dilema? Vamos falar agora sobre comunidades. Se você começou a se aventurar nesse mundo do desenvolvimento pessoal, você já deve ter, mais de uma vez, ouvido falar sobre a necessidade de praticar exercícios físicos, certo?
Pois bem, acontece que, quase sempre quando pensamos em nos exercitar, a primeira alternativa que nos vem à mente é a musculação, a corrida ou a pedalada por aí. Só que esses são todos esportes individuais. E muito embora essas sejam ótimas atividades físicas, elas podem muito bem ser complementadas por algum tipo de dinâmica de exercício em grupo. E até mesmo por artes marciais. Não tem coisa que fortaleça mais os laços masculinos do que uma pessoa ser capaz de sair na mão com uma outra sem perder a amizade. Para além de quebrar a dinâmica de isolamento, esse tipo de esporte de grupo acaba fortalecendo a confiança, diminuindo a aversão ao risco e, no fundo, facilitando que, até mesmo fora daquele ambiente, você consiga fazer amizades. E falando em amizades, na internet mesmo tá cheio de caras que provavelmente estão em situação parecida com a sua. Às vezes moram até perto de você, que também devem se sentir isolados. E é aí que está o pulo do gato. Por que é que as comunidades religiosas funcionavam tão bem? Porque uniam as pessoas com as mesmas preocupações, os mesmos valores, com interesses parecidos, mas com histórias de vidas e aptidões diferentes, com experiência para trocar e espaço para cooperar e aprender um com o outro dentro de uma base comum. A partir do momento que você encontra pessoas que pensam parecido com você, que também têm um foco em crescer, melhorar e se desenvolver baseado nos mesmos valores, e vocês se juntam, a solidão acaba. E é óbvio que você não vai, do dia pra noite, virar uma espécie de arroz de festa, que sai todo dia, todo... Eu gostei muito desse vídeo, não vou assistir até o final porque já passou de 30 minutos, tá, gente? Mas eu achei muito interessante que o Júnior, ele trouxe os problemas, né? Alguns deles eu concordo com ele, sim, mas ao mesmo tempo ele trouxe uma solução. Então eu gostei muito desse vídeo, porque do início ao fim você percebe que é um vídeo que ele foi todo criado, né? E criado, eu acredito, por inteligência artificial. Tem um roteirinho, um vídeo que é muito legal. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é o foco na solução, que é como, ao que tudo indica, ele finaliza e ele termina o vídeo. E por que eu gosto disso? Porque o que eu vejo da tendência dos canais masculinistas de muito tempo atrás era sempre essa questão que a culpa era da mulher. Ele não deixou de tirar aqui algumas questões de não trazer a responsabilidade para alguns comportamentos femininos, o que é muito interessante, porque eu também concordo de alguns comportamentos femininos que são sim tóxicos, são sim destruidores de laços, de casas, de lares e por aí vai. Mas é trazer ao final, como ele, né, hoje uma grande voz dentro da Red Pill, né, ele trazer essa solução para os homens hoje que se sentem sozinhos, tá? Outra coisa que eu queria trazer desse vídeo, né, só pra gente terminar, já indo de uma linha, né, sempre sobre quem fala e quem tá recebendo a mensagem, nós temos aqui, por que os homens estão solteiros? Renato 38 responde, eles não têm direito a nada, por que vão assumir o compromisso? Começa por aí. Algumas mulheres, se os homens sumissem, não sentiríamos falta. Outro. Tenho 45 anos, infelizmente fiquei viúva há 1 ano. Jamais colo outra mulher dentro da minha casa. Você está de parabéns pela matéria. Um homem sem uma mulher é uma alma livre como um pássaro. Então, o que eu percebo aqui? Diante de tantas falsas acusações de assédio, leis misândricas e mulheres insuportáveis, é preferível ter uma boneca dessas. Prestem atenção numa coisa. Eu gosto muito disso aqui porque isso aqui são os meus inscritos. Falsas acusações de assédio, leis misândricas, mulheres, motivos pelos quais não tem uma mulher, mas em momento nenhum ele olhou para ele mesmo e pensou, ok, em que eu também como homem tenho que melhorar? Porque o Júnior, ao final desse vídeo dele, ele traz uma solução para a solidão. E de novo, o cara tá mais preocupado com os comportamentos das mulheres ruins e falando que é preferível ter uma boneca, do que propriamente se focar na não solidão através da solução que o Júnior apresenta ao final da matéria dele. Então tá muito mais focado em falar mal da mulher do que focado no tipo, Júnior, muito obrigada, gostei dessa ideia das comunidades, gostei desse vídeo seu, porque esse vídeo me deu uma luz, né? Me ajudou a compreender que eu preciso estar perto de outras pessoas fora dessa bolha da internet, por aí vai. Aí, olha aqui, mais um, não concordo, o homem sozinho se torna focado, mas ambicioso, maduro. Eu não vejo esse comportamento da turma que fala que é MGTOW dentro do meu canal, tá? A mulher sozinha é mãe solteira, neurótica e cheia de traumas. Viva o feminismo. Então, quer dizer, ele já sentenciou todas as mulheres que estão solteiras. Esse aqui, então, entendeu? Ele sentenciou as mulheres e falou que
Não, que homem sozinho é ótimo, então provavelmente deve ser essa linha da turma MGTOW. Só que o discurso é esse, a prática é outra, tá? O que mais que eu tenho aqui para trazer? Durante toda a minha vida fui negro, feio e pobre. Me acostumei a ser sozinho e não dependo emocionalmente de ninguém. De novo, é outra pessoa aceitando a questão da solidão. E aí, de novo, eu não sei, eu não vi a resposta do Júnior, mas ele traz uma solução, sabe, para o problema da solidão masculina, que eu honestamente gostei bastante, mas o cara se colocou no papel de vítima de novo, que não é, na minha opinião, um comportamento masculino saudável, para falar que, eu tô bem assim, eu não vou sair da minha zona de conforto. Ó, gente, eu juro, eu não li o comentário antes, eu tô falando pra vocês. Olha o que o Júnior escreve. Se esforçou para sair dessa condição? Ou seja, ele resumiu numa frase uma coisa que eu tava comentando. Olha aqui, enquanto as mulheres não precisam se esforçar para nada, tô fora. Ou seja, mais uma pessoa aqui culpabilizando a questão da mulher, tá vendo? Quantas mulheres não precisam se esforçar para nada, porque as mulheres estão com esse comportamento esse comportamento ridículo, enquanto as mulheres estão com esse tipo de comportamento, para que eu vou querer sair da minha zona de conforto? Para que eu vou querer ser melhor? Então, isso dentro de um indivíduo é a pior coisa que você pode ouvir, que é o quê? O homem que não quer se tornar melhor, que não quer ser uma pessoa melhor, que não quer se esforçar para sair dessa condição de solidão, sabe por quê? Porque tá culpando a mulher, porque é o cara que não tem as rédeas da vida. E esse tipo de pessoas é que a gente tem que olhar com um olhar crítico, um olhar diferente, que é esses que estão dominando o ambiente masculinista. Tá? Porque esses aqui emocionalmente estão doentes. E é por isso que talvez o Júnior tenha falado desse senso de comunidade. Porque o senso de comunidade deles é virtual, de todo mundo falando mal de mulher. Mas um senso de comunidade, com homens em conjunto, né? Aquela coisa, aquele monte de testosterona junto, que aquilo é saudável para o homem, isso não existe mais. Se antigamente, na nossa sociedade, né, nos primórdios aí, os homens se juntavam para caçar junto e os homens estavam juntos, né, para ter presas e tal, e eles eram-se mais fortes juntos, por que agora cada um tem que estar por si e culpar as mulheres para continuar sozinhos? Aqui, é isso que eu acho. Um cara que aprende a viver sozinho nunca mais sofre. O contexto dele sofrimento é não ter desafios. Ou seja, eu fui criado para ser tão frágil que eu não quero sofrer para viver as experiências. Eu tô bem assim. Então, assim, são justamente esses homens que desistiram mesmo da vida. Não é que eles desistiram de mulheres, eles desistiram da vida. Mas esses que desistiram da vida, que são vitimistas, esses sim estão buscando os motivos pelos quais, que no final acaba sempre sendo a mulher, né, para falar de por que é sozinho. Então não interessa para ele a vida dentro da casa dele, não interessa a vida dele dentro do trabalho dele, na comunidade tal, não sei o que, não interessa. Porque eu sou tão frágil que eu não posso sofrer. E a vida, gente, a gente não veio aqui para brincar no parquinho não, tá? A gente já cresceu, espero, né? Nós temos que ter essa maturidade diferente, nós temos que encarar a vida, os desafios da vida e entender que a gente vai cair, levantar. Por que é só mulher que agora virou feminista, que não sei o que, a mulher tá... Por que é só mulher que tem que cair e levantar? Vocês têm que ficar o tempo aqui, ó, o tempo todo só reclamando de mulher? Entendeu? Eu também. Alguns caras e parentes tentam amizade comigo e algumas mulheres também me querem. Mas eu não tenho cabeça para isso, porque sou um tanto misantrópico e tenho personalidade INTP. Mas como sempre estou de bom humor e pacífico, eu sinto que as pessoas gostam de mim. Esse vídeo é uma paulada na cabeça da sociedade Tá. Merece aplauso. Cabe a cada um de nós disseminar em todos os meios os contatos possíveis. Deixa eu ver aqui, tem isso. Bem isso. Quase metade dos casamentos que terminam em divórcio no Brasil não duram mais de que 10 anos. Aí, beleza. Aí pega a estatística, o cara já é MGTOW Red Pill, né? Que é o pior do pior do pior. Aí o cara vai e fala, como a metade dos casamentos dão errado, eu não vou me relacionar com mulher porque eu não quero sofrer, não quero cair do cavalo. Como eu sou um bosta, é claro que eu posso escolher uma mulher, posso dar uma oportunidade a uma mulher. Se houver alguma mulher que é um tipo bosta de homem assim, desculpa, mas a turma do MGTOW é isso, né? É o pior possível. Eu falo isso pela turma dos MGTOWs do meu canal, que pelo amor de Deus, que é exatamente por isso. Eu não vou correr riscos, porque logo eu posso ser aquele que vai cair nas estatísticas. Então eu não corro risco, logo tô bem assim. Que é a turma dos vitimistas frágeis que a gente tem aí, dos homens que provavelmente tem uma mulher, tá? Que teve uma mãe
que é essa mãe feminista, essa mãe que teve que trabalhar, essa mãe que ralou para às vezes o menino tá dentro de casa falando mal de outras mulheres porque ele é um bosta, né? Então é isso. Então, resumindo, eu quis falar, eu gosto de ver os comentários do vídeo porque uma coisa é quem assiste. É igual eu falei, a minha ideia com o meu canal é justamente conciliar, tá? Minha ideia aqui não é só bater, é falar que homens e mulheres estão com comportamentos narcisistas e medíocres e egoístas e outras coisas mais de uma sociedade, né, que visa muito essa questão do consumo, e é isso que nós temos como resultado. E aí nós temos, né, uma pessoa que eu acho que provavelmente esse é o maior canal, né, sobre Red Pill, que o cara dá um enfoque no final de como eu posso resolver os problemas, mas aqui todo o público dele constantemente fala que é bom viver sozinho, é bom ser frágil, não vou correr risco, que não sei o que, as mulheres não prestam e tal, não sei o que, blá blá blá. E aí, como é que a gente vai resolver o problema? Não tem como resolver o problema, né? Se vocês não tiverem compromisso com vocês mesmos de serem pessoas melhores, de serem homens melhores, de serem homens com H maiúsculo, entendeu? Aprender a resolver problema, aprender a ser útil, aprender a proteger as pessoas. Vocês não estão nem preparados para ir para uma guerra. Vão chegar numa guerra, vão para o alistamento, vocês vão sentar e começar a chorar igualzinho bebê chorando. Ai, eu vou para a guerra, corri de morrer. Peraí, onde é que saiu? Cadê a masculinidade? Cadê ser homem? Entendeu? Sumiu, acabou. Não existe mais. E não venha culpar as mulheres por causa disso, porque vocês são independentes, vocês são autorresponsáveis. Saiu dos 18 anos, tá choramingando por causa de quê? Sabe por quê? Porque é melhor ser vitimista, é melhor culpar as mulheres do que viver, né, na sua maior... Viver intensamente, viver com propósito, viver servindo as pessoas. Entendeu? Porque falta esse senso de comunidade, falta esse senso de aprender o que é coletivo, falta esse senso de entender como é servir e dar valor para outras pessoas. Porque isso que está acontecendo é de homens e mulheres, sim, egoístas, narcisistas e que só estão pensando no próprio umbigo. É por isso que nunca na história, né, que a gente tem, e não culpem apenas o feminismo, homens e mulheres foram tão narcisistas e tão egoístas como a gente tem no mundo atual, tá? Vide que ninguém sai de casa, vide que todo mundo vai para as comunidades justamente para nutrir todas aquelas coisas, né? Todos aqueles sentimentos ruins que tem pelo outro, não por si mesmo, porque não olha para si mesmo, que se olhasse para si mesmo não estava com esse tipo de comportamento. Que é mais fácil culpar o outro do que o quê? Ser responsável pela sua própria vida, pelas rédeas da sua própria vida. A hora de acordar é agora, tá? Pra vocês deixarem de ser bosta. E as mulheres também, de terem a consciência de que alguns comportamentos precisam ser melhor avaliados, tá bom? Espero que você tenha gostado por aqui. A gente se vê na próxima. Take care.